Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nesse momento, a Assembleia Legislativa é invadida. Hora de arrumar o time. Pauta prioritária do governo. Após derrotas no Congresso, presidente Lula reúne sua articulação política. E ministro Alexandre Padilha diz que economia é a prioridade. Avanço da pauta prioritária do governo, que são os projetos econômicos e sociais. Viva México! Cláudia Sheinbaum é eleita a primeira presidenta mulher do país em vitória da esquerda. Estou feliz por ser uma mulher também. Cadê os arquivos? O misterioso sumiço dos relatórios de inteligência no caso do assassinato de Marielle Franco. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivaço em mais uma segunda-feira. Agora 3 de junho, hein, gente? Começou o mês de junho oficialmente. Muito boa noite, Chico Sá. Boa noite. Começou o forró, hein? Começou o forró! Pra valer. Vem aí as festas juninas. Boa noite, Rodrigo Viana. Prazer estar contigo. Boa noite, Gabi, Chico, todas e todos que nos acompanham depois do feriadão. Vamos adiante, mais uma semana aí pela frente. Estamos aqui firmes e fortes depois desse feriadão, talvez nem tão firmes nem tão fortes, mas estamos aqui com muita notícia. Daqui a pouquinho, a ministra Carmen Lúcia toma posse hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Pela segunda vez, inclusive, ela vai substituir o ministro Alexandre de Moraes com a missão agora de organizar uma eleição municipal. Então, vai ser muito importante essa posse da ministra Carmen Lúcia. Heloísa Vilela daqui a pouquinho vem conversar com a gente sobre diversos assuntos, entre eles uma reunião do presidente Lula com aliados, os líderes do Congresso, para falar de articulação política, né? O ministro das Relações Institucionais também estava lá. Enfim, a gente vai trazer, a Elu, na verdade, vai trazer para a gente esses detalhes. Caio de Freitas, repórter da Agenda Pública, vem conversar com a gente também sobre uma apuração exclusiva dele, mostrando que desapareceram relatórios de inteligência do caso Marielle, que foram produzidos durante a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. A gente fala sobre notícia boa também, né, Chico Sá? Primeira presidente eleita no México, mulher. Que viva México! O México chega com uma boa notícia dessa semana. E eu lembro que já tivemos também, né, uma mulher presidenta, estava lá fazendo um bom governo, veio o quê? Um golpe. Então, a extrema-direita não gosta de mulher no poder. No caso dessa mexicana, para completar, ela é uma cientista climática, ligada a outra questão que a extrema-direita não gosta. Então, o México botou para quebrar. E no momento que a gente precisa tanto, né, Chico, falar sobre questões climáticas, sobre urgência climática, veio num momento urgente, não só do México, mas o mundo todo. O México passa a dar um recado para o mundo. Mulher zelando pelo meio ambiente, de esquerda. Viva México! Viva México! A gente vai falar sobre isso aqui também com o Rodrigo Viana, mas a gente vai começar falando de uma cota progressista. Como é que é essa história, Rodrigo? É o seguinte, eu vou falar daqui a pouquinho do México, porque a Cláudia Sheinbaum é uma vitória importante, todo o simbolismo de ser uma mulher e uma cientista, mas é também a continuidade de um governo vencedor, a continuidade do governo de López Obrador. Vamos falar daqui a pouco sobre isso e sobre a vitoriosa, né? Ela teve uma vitória espetacular, com quase 2/3 dos votos no México. Mas eu vou começar, Gabi, como você falou aqui. Os jornais São Paulo, do Rio, na semana passada, o Chico Sá e eu falamos bastante sobre isso aqui. Todos deram um editorial idêntico. É a campanha antecipada do Tarcísio que foi parar nos editoriais. Ninguém lê, assim, editorial, não é que esses editoriais vão provocar uma mudança no eleitorado, mas eles servem como uma sinalização de que a elite dita liberal, a direita liberal brasileira, representada por Folha, Estadão, Globo, escolheu o Tarcísio e já partiu para a campanha do Tarcísio. E a gente disse aqui
que esse editorial era muito curioso. Ele dizia assim, o Tarcísio dá um bom exemplo e faz o que o Haddad e o Lula não fazem no controle das contas. E a gente dizia aqui que eles estavam completamente equivocados. Por quê? O Haddad estava fazendo antes, muito antes do Tarcísio, só que quando o Haddad fazia, os jornais criticavam. Bom, falávamos disso e aí, para surpresa de muita gente, a Folha de São Paulo publica um artigo do Celso Rocha de Barros. É um colunista que é da cota progressista. A Folha embarcou de cabeça na campanha neobolsonarista do Tarcísio, do bolsonarismo limpinho. Né? Embarcou de cabeça, mas abre espaço, tem lá uma cota para colunistas, jornalistas um pouco mais progressistas. E o que disse o Celso, Chico? Exatamente o que a gente falou aqui no ICL. Aqui, ó, o título do artigo do Celso Rocha de Barros. Podemos voltar, pessoal? Isso. Plano fiscal de Tarcísio, descrito em editoriais, é o que o Haddad já faz, disse o Celso Rocha de Barros. Agora sim, a gente vai para aquele destaque seguinte aqui do artigo dele, aqui no telão. Olha aqui o que o Celso escreve, é o que nós observamos aqui. Nos últimos dias, os 3 maiores jornais do país, inclusive esta Folha, né, e aí ele cita e tal, Folha, Globo, Estadão, escreveram editoriais apoiando o plano de ajuste fiscal do governador Tarcísio e contrastando com um suposto desinteresse do governo Lula pelas contas públicas. Esse contraste é falso, escreveu o colunista da Folha. É o que a gente dizia aí. Vamos para a página seguinte, outro destaque do Celso. E aí chegamos ao ponto principal, os editoriais estão mostrando o Tarcísio fazendo, com 1 ano e meio de atraso, o que o Haddad já faz, enfrentando toda a oposição bolsonarista. Os editoriais estão usando isso para pedir que Haddad faça coisas incomparavelmente mais difíceis politicamente, como desvincular o piso da Previdência do salário mínimo. Ou seja, estão cobrando do Haddad, em parte, o que ele já fez. E quando ele fez, os mesmos jornais criticaram. E diz, para concluir, o Celso Rocha de Barros, todo mundo tem o direito de apoiar quem quiser para presidente. Ou seja, ele está dizendo, Folha, Globo, Estadão, apoiem quem vocês quiserem. E a gente sabe que vocês vão apoiar alguém de direita. Mas este governo descrito nos editoriais, que teoricamente se preocupa mais do que o Haddad com as contas públicas, não é o governo Tarcísio, é um governo imaginário, que não ganhou a eleição em lugar nenhum. Eu achei um artigo assim importante. O Celso, claro, porque não é suicida, e eu até entendo, porque senão ele perderia até a coluna dele na Folha, só não diz que os jornais atacaram o Haddad quando ele tentou fazer o fim da desoneração, lembram? O Haddad tentou acabar com a desoneração da folha de pagamento. 17 setores no Brasil não pagam imposto. Quando ele tentou fazer isso, que era ajuste das contas públicas, o que os jornais fizeram? Não pode. Por quê? O Celso não pôde contar isso no artigo dele. Porque a Folha não quer pagar mais imposto, porque o Estadão não quer pagar mais imposto, porque o Globo não quer pagar mais imposto. Então é um artigo importante, só não explica por quê. Por que os jornais adotam essa postura? Né? Mas a gente explica. Porque não querem pagar imposto e querem eleger o Tarcísio presidente. Bom, eu até entendo, não estou criticando o Celso Rocha de Barros por isso, senão ele perde lá a coluna dele na Folha. O dono da Folha, o Luiz Frias, os irmãos Marinho, da Globo, eles são viciados em juros altos. A gente tem até as imagens dos dois, porque fica falando assim de jornal, de elite. Quem é? Quem é essa turma? Tem um rosto. Os irmãos Marinho são os 3 filhos do Roberto Marinho. Então aqui, ó, João Roberto, Roberto Irineu e Zé Roberto. Aqui eles estão bem mais jovens, tá? Essa foto é antiga. São donos da Globo, riquíssimos. Agora, em anos recentes, a Globo deu prejuízo operacional, ou seja, na atividade fim, prejuízo. E deu lucro. Por quê? Porque tirava o lucro dos rendimentos financeiros. Tinha tanto dinheiro sobrando de anos anteriores que mesmo quando eles dão prejuízo, eles saem no lucro com dinheiro aplicado nos juros. É uma turma viciada em juros. A elite brasileira é viciada em juros. Os irmãos Marinho e também o dono da Folha de São Paulo. E aí tem uma explicação a mais no caso do Luiz Frias, de quem a gente tem também a foto aqui. Esse não é. Esse aqui. Esse é o Armínio Fraga. Da casa. Esse aqui sim. Esse aqui é o Luiz Frias. É o herdeiro da Folha. Ele manda na Folha, mas ele ganha dinheiro mesmo, Chico, hoje em dia com aquela maquininha. Você já viu essas maquininhas de pagamento, aquela amarelinha que tem por aí? É do dono da Folha. Então, a comunicação para ele é segundo plano. Ele virou sócio de juros altos. Quanto mais juros, mais lucro.
O jornal é apenas uma ferramenta para arrancar juros cada vez mais altos. E aí, por isso, Luiz Frias, viciado em juros altos, abre espaço generoso para o Armínio Fraga escrever também artigo na Folha para dizer assim, olha, Lula corre risco de fiasco político se errar no BC, cuidado, é aquela onda que a gente vê já há várias semanas. Eles estão, sabe o que fazendo? Já chantageando o futuro presidente do Banco Central. O Lula até agora não conseguiu nomear o presidente do Banco Central. Quem manda no Banco Central é um bolsonarista, um cara de extrema-direita, ligado ao mercado e amigão dessa turma toda aqui viciada em juros, que é o Campos Neto. O Lula vai nomear o próximo presidente e a turma da bufunfa, da grana, já está dizendo, cuidado, Lula, olha quem você vai nomear. Se for o Galípolo, né, que muita gente imagina que vai ser, já estão fazendo a chantagem, já preparando o terreno. Então, a direita liberal está tentando emparedar o Lula desde agora, lançando o Tarcísio e fazendo esse discurso pesado em relação aos juros. É um movimento claro já, né? Já prevendo 2026. E eu me espanto, é a direita fazer essa operação e esses donos de jornal, essa turma, para mim não é surpresa nenhuma. O que me espanta é ver gente progressista, de esquerda, entrando num discurso assim, é o Lula já está meio velho, precisa superar, vamos abrir espaço para os mais novos. Quais mais novos, minha gente? A esquerda tem que se renovar, eu acho, é sempre bom se renovar. Mas qual esquerda? A nova esquerda. Onde é que tem essa nova esquerda? Alguém pode me dizer? Porque onde tem o setor progressista que consegue governar e barrar a extrema-direita é mais ou menos no estilo do Lula. Onde é que é? É o Lula e o PT, é uma esquerda já meio que vem do passado, mas está aqui no presente e foi quem segurou a onda na hora da bucha. É o Lula aqui no Brasil, é o Partido Socialista Operário Espanhol do Sánchez lá na Espanha, que tem mais de 100 anos de idade, olha aí, 140 anos. É velha a esquerda e é quem está barrando a extrema-direita na Espanha. É um partido que tem base operária, base hoje mais urbana, de uma classe média urbana e do setor trabalhador espanhol, 140 anos de história. É velha a esquerda? É, mas é quem está segurando a onda. A nova esquerda do Podemos, ninguém sabe onde é que foi parar, desapareceu. E quem está segurando a onda é a esquerda tradicional na Espanha. E para completar, o México. López Obrador, o atual presidente mexicano. O atual presidente mexicano fez um governo de uma esquerda tradicional. Não governou para as minorias. Não. Ele governou para as maiorias mesmo. Fez um governo tradicional de aumentar salário mínimo e aumentou para valer. Mais de 100% de aumento do salário mínimo. Programas sociais, distribuição de renda, redução da miséria. Não entrou no debate comportamental. Não entrou. Tá vendo? É velha esquerda. Bom, governou, reduziu a pobreza, está chegando ao fim do mandato e ajudou a eleger a Cláudia Sheinbaum com 60% dos votos e com maioria absoluta na Câmara e no Senado. Essa é a esquerda que alguns dizem. É uma velha esquerda, né? Será? Onde é que está a nova esquerda? A nova esquerda é a esquerda que muitas vezes a direita gosta, porque é a esquerda para perder. A esquerda para ganhar é essa, popular, com base histórica, com um programa sólido de distribuição de renda. Isso no meu entendimento, né? Eu trouxe aqui algumas mensagens nas redes sociais desses últimos dias, de ontem para hoje. Por exemplo, o Mal Falavinha, com quem eu tive o prazer de estudar na universidade, ele colocou exatamente esse ponto. López Obrador nomeia seus inimigos, bate de frente com eles, usa o rádio para atingir todos os cantos do país, toda semana. Ele tem um programa de comunicação tradicional, é rádio, também rede social, mas rádio. As coalizões políticas necessárias nunca mudaram. Os inimigos são os Estados Unidos, a mídia, a elite entreguista. Ganhou fácil. Velha esquerda. Ganhou. E tem mais uma análise aqui mostrando alguns números. A próxima mensagem do site do perfil Análise Política. É impressionante. Obrador, presidente de esquerda do México, aumentou o salário mínimo em 120% em 6 anos. Acima da inflação. Entregou o menor desemprego da história, 2,6%. Estão aqui os números. A inflação está em 5%. Ele assim como Lula foi nos outros mandatos, gosta de manter as contas em ordem.
não deixa a inflação escapar, mas todo o que sobra no orçamento pesado em programa social. E aí veio o resultado. A BBC, aí não sou eu que estou dizendo, a BBC Londrina trouxe aqui uma matéria trazendo os 4 pontos, os 4 grandes trunfos do López Obrador. Daqui a pouco nós vamos falar da Cláudia Sheinbaum, que é a grande vencedora. Mas ela é consequência desse governo vitorioso do López Obrador. Então, primeiro ponto, economia e programas sociais. É o primeiro grande trunfo do López Obrador. Né? Ele fez promessa, vou melhorar o salário mínimo, melhorou. Vou fazer programa social e diminuir a pobreza, diminuiu. Primeiro trunfo, economia, programas sociais. Me lembra muito o Lula, muito. Segundo ponto, capacidade de interlocução com o povo. É um presidente que sabe conversar, sabe falar com a base. Né? E ele faz o que se chamava las mañaneras. Toda manhã, 7 horas da manhã, entrevista coletiva. Dura 2, 3 horas. Com isso, ele pautava o dia no México todos os dias, fazendo debate político. Então, um presidente que fala permanentemente com a população. Terceiro ponto, vamos aqui para o próximo. Larga trajetória política. Não é inovação, assim, inventaram um candidato novo para renovar. Não, ele vem de base social sólida. O pessoal lembra que tem 4 décadas de atuação, chegou a fazer marchas, como o Lula fez, né? Aquelas marchas pelo país, aquelas caravanas. Sim. O López Obrador também fez antes de ser presidente. Aqui, uma das marchas, em 1992, ele chegou a caminhar 700 quilômetros pelo país e terminou na Cidade do México. Então, ele tem base, tem história e o povo reconhece, é uma trajetória, assim, sólida. Lula também. Mesma linha do López Obrador. Olha isso aqui, ó. Ele fez grandes acampamentos na Cidade do México enquanto estava na oposição. E o quarto ponto dos trunfos, além da larga trajetória política, o fracasso da oposição. A oposição liberal mexicana fracassou. Os partidos tradicionais não têm programa que não seja corte, 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 liberalismo, privatiza, privatiza, privatiza. Vem o López Obrador e fala, vamos fazer diferente? Colocar o Estado para trabalhar para os mais pobres? E também não fugiu do debate sobre segurança pública. O México tem problemas seríssimos de segurança pública, como o Brasil, cartéis de drogas e tal. A Cláudia Sheinbaum, depois nós vamos trazer aqui, presidenta eleita, foi, com apoio do López Obrador, foi prefeita da Cidade do México com um programa firme, duro, de segurança pública. Não saiu desse debate. Acho que a esquerda brasileira precisa aprender um pouco com os mexicanos. O López Obrador aprendeu com Lula também, porque fez um governo parecido com os governos do Lula. Mas o Brasil tem a aprender com o México, talvez, como fazer o debate sobre segurança, sem medo, enfrentar. Tem que ser duro com um crime organizado, tem que ir para cima. Essa não é uma pauta da direita, essa é uma pauta da civilização e da sociedade brasileira. E os mexicanos enfrentaram o presidente e agora a presidenta. Eu vi muita gente já irritada na rede social brasileira quando eu falei presidenta. Os bolsonaristas, lá vem vocês de novo com presidenta. Eu falei, tá bom, meu filho, chama de presidente. Ela continua sendo presidenta, é uma mulher, né? Você chama como você quer. Porque os dicionários admitem presidenta. Pega o dicionário mais famoso do mundo, Oxford, pode ser presidenta. A lei brasileira diz que pode chamar de presidenta. O que esses caras querem mais? Eles se irritam, Gabi. Não gostam. Como disse o Chico aqui, eles agora vão ter que engolir o triunfo do López Obrador, um presidente popular, né, que fez diferença com os programas sociais. E vão ter que engolir, olha, a figura de uma mulher, né, primeira mulher eleita na história do México, cientista, professora, e assim, também não foi sacada do colete de última hora. Não foi, não. Tem uma trajetória política própria. Não é que ela, assim, é uma invenção do López Obrador. Não, ela tem trajetória própria. Disputou dentro do partido uma prévia e ganhou. E foi prefeita da Cidade do México. Ah, não é uma mulher inexperiente politicamente, de jeito nenhum. É uma mulher com solidez e que vem e que traz esse arranjo político importante, né, feito pelo López Obrador, que mudou a política no México e dá agora a possibilidade da Cláudia Sheinbaum governar com quase 2/3 da Câmara. E no Senado também uma maioria fortíssima. Então, aqui para a gente prestar atenção, qual é a esquerda que ganha? Qual é a esquerda que barra o avanço da extrema-direita? Que tipo de programa, que tipo de governo que obtém vitórias, pelo que a gente está vendo pelo mundo? É claro que deve trazer pautas inovadoras, e ela vai trazer a pauta ambiental, porque é da área dela,
deve trazer, mas sem abrir mão da história, da raiz, das tradições da esquerda no mundo inteiro. É isso que tem dado certo e a gente viu agora no México de novo, Gabi. Muito bem, gente. Então, Cláudia Sheinbaum. Eu falei Sheinbaum, eu errei várias vezes aqui, né? Sheinbaum, a nova presidenta do México a partir do dia 1º de outubro, que vai suceder o Manuel López. Você viu lá no México, é presidenta. Tá lá escrito na plaquinha oficial. Lá? É, presidenta. Não tem esse... Os bolsonaristas estavam brigando comigo porque eu escrevi presidenta. Entraram uns 3 na minha conta, assim, no Twitter. Presidenta, eu já vi que você é de esquerda, porque chamam ela de presidenta. Oh, meu Deus. Se ela se autodenomina presidenta, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Ela quer ser chamada de presidenta? E é bonito o nome do partido, né, do López Obrador, Morena. Sim. Morena é o nome do partido principal de apoio do López Obrador e da Cláudia. Eles têm 3 partidos, o Morena, o PT e o Partido Verde. Então, os 3 na coalizão de esquerda vitoriosa. Maravilha, a gente vai voltar a falar sobre isso, inclusive, com a Heloísa Vilela. Vamos trazer um pouco a pauta aqui para o Brasil também, meninos? Porque a gente fala muito aqui da agenda conservadora, inclusive falamos agora na abertura, no editorial do Rodrigo. Hoje a gente teve um protesto importante, né? Protestos importantes no Paraná. Professores, funcionários, alunos também do estado do Paraná, eles deram um exemplo, inclusive, de manifestação, mobilização progressista, mais um exemplo, e vindo do sul do Brasil. Então, é importante a gente falar sobre. Eles entraram na Assembleia Legislativa lá do Paraná, num protesto contra um projeto que está querendo terceirizar os serviços de escolas públicas. A gente tem um vídeo aqui, vamos assistir para daí falar sobre isso. Vamos ver. Nesse momento, a Assembleia Legislativa é invadida. Os sindicalistas que rompem o portão aqui é a baderna conhecida de sempre. Do APT Sindical, a baderna do MST, eles invadem a Assembleia Legislativa. Vamos registrar no contexto, senhor. Eles fecharam o portão e o acesso agora está decidido. É isso, gente. A gente acompanhando as imagens dessa mobilização que acontece hoje, né? Está acontecendo hoje essa votação. E justamente essa mobilização está querendo barrar essa proposta do Ratinho Júnior, do governador, de privatizar mais de 200 escolas. Uma proposta sem vergonha, safada, que tenta entregar as escolas públicas para os empresários do Paraná. Porque não tem outro nome, eu chamo de sem vergonha porque não tem outro adjetivo. É entregar, começar a acabar com o ensino público no Brasil, começar pelo Paraná. Agora, é impressionante, numa hora que a gente sempre está aqui, a esquerda brasileira não tem força, não tem mobilização popular, vem do Estado que a gente, por desconhecimento, acha que não tem mobilização popular forte, que não tem esquerda, vem lá, comandada pela APP, que é a Associação dos Professores do Paraná, uma entidade fortíssima que fez assembleias no estado inteiro e reuniu esse povo todo. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Então, olha, isso são as boas coisas da história, né? Que para calar um pouco a nossa boca, dizer, não, dá para mobilizar, não é assim. Então, um belo exemplo e tem que acabar com isso. Outro dia eu vi o Ratinho Pai, defendendo abertamente ali esse projeto. Você acha quem está interessado nessa história? A urubuzada dos empresários do Paraná, doido para tomar as escolas. Tomar de assalto as escolas. Aqui em São Paulo, com os milicos. E no Paraná, com os empresários, né, Chico? Eu perguntava aqui para o nosso Bernardo Cotrim, jornalista aqui do grupo do ICL, como é que se explica isso, essa capacidade de mobilização dos professores paranaenses? A gente lembra que em 2015 teve uma famosa greve que o Beto Richa botou a cavalaria para cima dos professores, na frente do Palácio. E foi muito famoso esse protesto. Assim, marcou isso quase 10 anos atrás. E aí o Bernardo me dizia o seguinte, não tem muito segredo, gente. É o que a gente falava do López Obrador aqui. No fundo tem segredo, mas aí ele diz, a APP é um sindicato forte que conseguiu sobreviver à crise do sindicalismo brasileiro. Tá aí. É enraizado, tem núcleos em todas as regiões, tem direção. Não por acaso, o sindicato conseguiu eleger deputado estadual, o professor Lemos, federal, a Carol D'Artona, vem desse sindicato, e uma vereadora na capital, e vereadores em várias cidades. Portanto,
enraizamento e capacidade de mobilização. As forças de esquerda ganham muito quando vão para essas pautas. E aqui é uma pauta que interessa a sociedade toda. Todo mundo tem, né, a maioria tem filho na escola, né, quer saber. Peraí, como é que é a história? Vou entregar para empresário? Não dá, né? Vale a pena dizer também essa história das escolas cívico-militares, que é uma proposta de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, embarcando muito na do Bolsonaro, que fortaleceu muito essa história das escolas cívico-militares, o investimento nesse tipo de modelo, vamos dizer assim, que na verdade a gente sabe qual é o fim, né? Que é sinalizar para a segurança pública, que é uma pauta tão forte entre os bolsonaristas e a extrema-direita. A gente conversou hoje com uma professora especialista nesse assunto, a Karina de Almeida, lá no Em Detalhes, então amanhã essa entrevista vai para o ar. Eu acho muito importante que todo mundo assista para entender o que está por trás dessa história. E vale a pena dizer também que a gente teve aqui em São Paulo os alunos, os estudantes também indo para a Alesp, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para barrar. Ou seja, existe uma mobilização, existe uma conscientização e uma necessidade de um fortalecimento das escolas públicas como elas existem. Eu também fui aluna da escola pública, por isso posso falar, vivi essa realidade a minha vida toda e foram coibidos violentamente pela Polícia Militar de São Paulo. Muito bem lembrado, Gabi, lá na Alesp, né? Até o Suplicy estava ali junto, levou um homem de mais de 80 anos. Bomba de gás. E prenderam estudantes, jovens, mulheres, enfim, foi uma barbaridade da polícia, mais uma do Tarcísio, né? Exato. Então, é uma sinalização importante que a gente tem, ainda mais vindo de um estado que normalmente a gente conversa aqui sobre a força que existe por parte da extrema-direita no Paraná e de candidatos de extrema-direita, lideranças que surgiram dali, e por parte do eleitorado também. Mas a gente tem resistências importantes acontecendo, como, por exemplo, essa mobilização das escolas públicas e importantíssimo a gente saber que estamos atentos, que estamos vigilantes numa pauta tão importante, né? Para que a gente possa voltar a discutir pautas importantes para as escolas e não ficar falando de escolas cívico-militares. E esse projeto, olha, ele está a caminho de São Paulo. Isso. O ideólogo dessa história é o Renato Feder, que é secretário de Educação aqui em São Paulo, que tem empresas de tecnologia da área da educação, que se aproveita muito para enfiar os produtos deles. E ele veio do Paraná, não vem? Ele veio do Paraná, ele foi secretário lá, no governo do Ratinho. Então, você vê que é a mesma história. Esse projeto está sendo ensaiado para ser adotado em São Paulo. É um ensaio. Aqui também tem sindicato forte de educação. Certamente a resistência vai ser grande, porque, olha, se abre a porteira com isso aí, adeus escola pública de ensino médio no Brasil. É o projeto Paulo Guedes de volta, de voucher, como eles dizem. Dá voucher e aí cada um vai lá na escola. Enfim, é a privatização de tudo. De tudo. Lamentável a gente ter que falar sobre isso em plena segunda-feira. Nem praia, nem escola. Mas tem gente na rua, é lamentável, mas também é força. A gente está mostrando coisa boa. Vitória no México e gente na rua no Paraná protestando. Isso aí, vamos trazer um outro assunto aqui. Daqui a pouquinho a Heloísa Vilela está conversando com a gente, ela está vindo para cá para conversar com a gente. Hoje, como eu trouxe aqui na abertura, a ministra Carmen Lúcia vai assumir daqui a pouquinho a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Cerimônia que começa às 7 horas da noite, daqui meia hora. A vice-presidência da casa vai ser do ministro Cássio Nunes Marques, o Cássio com K também. Olha só, é o ministro de Bolsonaro. Então, aí está a composição do TSE, a imagem na sua tela da nossa produção. O Alexandre de Moraes vai sair do TSE para a entrada de outro indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça. Isso significa que nas próximas eleições presidenciais, em 2026, Rodrigo, a gente vai ter no TSE Cássio Nunes Marques e também André Mendonça como vice. Foi algo que a gente conversou com o Guilherme Amado também, fazendo esse alerta para a gente. Olha aí a composição do TSE. Agora, né, para essa eleição de 2026, nós temos, como mostrou a tela anterior, se a gente puder voltar para a tela anterior, olha, Carmen Lúcia presidente agora, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, ela toma posse, no lugar do Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia presidente, Cássio Nunes Marques vice. E os outros que compõem o TSE passam a ser, aí a gente tem a segunda tela, com os outros 5, André Mendonça, que é bolsonarista, foi indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, Raul Araújo Filho, um homem conservador que vem do STJ e tem se alinhado com a direita e até com o bolsonarismo. Então a gente passa a ter 3 nomes de direita, Cássio, que é o vice, André Mendonça,
Raul Araújo Filho. Depois, a Maria Isabel Galotti, que é uma posição mais ali no meio do caminho, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques, que são nomes indicados pelo Lula, um pouco mais progressistas. Mas a gente já tem, assim, 3 mais para a direita no TSE. No ano que vem, depois que passar as eleições municipais, pode piorar, como a Gabi falou, porque os 2 bolsonaristas vão ser presidente e vice. Nós vamos chegar a 2026 com isso. Presidente e vice indicados pelo Bolsonaro, Chico. A sorte da democracia brasileira é que não teremos Bolsonaro concorrente. Porque imagina, concorrendo e com 2 amigos lá na ponta, meu Deus do céu, ia passar tudo. Então, e a Carmen Lúcia, agora nessa primeira temporada, é interessantíssimo, porque ela sempre foi muito combatente das fake news. Assim, ela tem uma voz ali muito alinhada ao Alexandre de Moraes, nesse sentido de combater a mentira, combater a fake news. E para quem não sabe, e para todo o bolsonarismo, é bom que não acredite nessa historinha que porque passaram aquele projeto na Câmara, no Congresso, que pode mentir à vontade. Olha, a legislação eleitoral tem me dizer. Eu tenho ouvido assim, juristas, advogados, amigos dessa área eleitoral, não vale nada daquilo. Não dá para mentir assim, descaradamente, não. Tem lei eleitoral, a regra eleitoral, dá para barrar, dá para impedir e dá para tirar do ar. Então, não vão muito confiante assim que vão mentir à vontade na eleição agora de outubro, porque não é bem assim. E o tribunal está no comando da Carmen Lúcia. Eu estou curioso para ver o discurso dela de posse, que acontece daqui a pouco, às 7 da noite. Vai dizer muito do que vamos ter. Eu espero que ela fale sobre combate às fake news. E a gente, inclusive, vai transmitir esse discurso. Quando ele começar a qualquer momento, a gente chama aqui o discurso da Carmen Lúcia. É muito importante esse ponto que você levanta, Chico Sá, sobre combate à desinformação, porque era uma linha que seguia o ministro Alexandre de Moraes. E a ministra Carmen Lúcia também é linha dura. Ela também não é tão midiática, não aparece tanto na mídia quanto apareceu até o momento o ministro Alexandre de Moraes, mas ela é muito forte no combate à desinformação, tem esse perfil e a gente vai ver muito como o papel da inteligência artificial vai funcionar nessas eleições municipais. Mais uma vez, né? A gente já teve nas últimas eleições, mas cada vez mais forte esse aspecto também. Agora a gente tem assim, infinitamente mais recursos tecnológicos para fabricar uma boa mentira, né? Você hoje, qualquer criança faz no computador de inteligência artificial, faz uma foto do seu adversário, coloca a voz, o cara defendendo um absurdo. Então, a manipulação ela é muito mais fácil de ser fabricada. Então, vai precisar de um tribunal muito duro, muito forte. Muito bem. Então, lembrando, a qualquer momento a gente traz a abertura, o discurso da ministra Carmen Lúcia tomando posse na presidência do TSE. O presidente Lula deve estar lá, também os presidentes da Câmara, do Senado. A gente traz tudo isso daqui a pouquinho para você. Conversamos também sobre as derrotas do Converso na semana passada e hoje o presidente Lula se reuniu com a articulação política dele para tentar arrumar a casa, vamos dizer assim, né? Participaram os líderes do Congresso, os líderes do governo no Congresso, melhor dizendo, o Randolfo Rodrigues na Câmara, também o José Guimarães no Senado, o ministro Jacques Wagner, né? Aliás, o Jacques Wagner é o do Senado, né? E o da Câmara é o José Guimarães. O ministro de Relações Institucionais, aí sim, o ministro Alexandre Padilha falou a respeito disso, ele saiu dessa reunião e deu uma entrevista, deu declarações dizendo que a pauta prioritária no Congresso, no governo, é a economia e o social também. Então, vamos assistir esse vídeo primeiro do ministro Alexandre Padilha e, na sequência, a gente chama a Elô para conversar com a gente. Vamos ver. Total noção, né, realista do que é o perfil do Congresso Nacional e da centralidade dos nossos projetos da economia e da área social. E vamos continuar avaliando, né, o resultado do desempenho desses avanços em função desse projeto. Tem uma pauta prioritária do governo. Essa é a pauta prioritária que nós vamos continuar perseguindo. E tem outros temas, como o tema da saidinha, que nós vamos fazer um debate. Gabi, me parece que o que o Padilha fala aí, porque teve a reunião, como você disse, com todos esses articuladores aí do governo, até para lamber as feridas depois da derrota, que não dá para tampar o sol com a peneira. Teve derrota, sim, e acendeu o sinal amarelo, sim, do governo, tanto que o Lula convocou para a reunião. Mas o que o Padilha diz é a prioridade é economia e social. É como se ele dissesse, Chico, olha,
Perder nos outros temas, podemos até perder. A gente negocia ou perde nos outros e joga tudo para não desarrumar a casa na economia e no social, que é a receita que deu a vitória para o López Obrador e para a Cláudia Sheinbaum lá no México. Então, esse é o recado que o Padilha está dando. Eu não sei, seria bom também não perder tanto assim nos outros temas, né, como aconteceu na semana passada, né, Chico? Eu acho que ele se refere muito diretamente à questão dos costumes. A tal das maluquices do bolsonarismo, o mundo jeito Damares de existir, né, na vida ali. Sim. Aquela coisa mais pesada mesmo, que o governo vai para o jogo, mas não vai com a mesma vontade que vai numa pauta que diz respeito à Bolsa Família, à diminuição de imposto para quem ganha menos. São questões que o governo assim, está 100% engajado. Vamos chamar a Elu para essa conversa? Vamos, claro. Gente, ela que acompanhou essa reunião e também a fala do ministro Alexandre Padilha. Elu, boa noite para você. Noite. Boa noite, pessoal. Pois é, o resumo dessa entrevista do Padilha foi a economia, a economia, a economia, a economia. Economia ponto. estúpido. Então ficou, esse foi o discurso. Ele falou na pauta econômica, na prioridade, umas 5 vezes no mínimo. Agora, acho que é interessante também, e eu queria trazer isso para vocês, o clima dessa conversa dentro do Palácio do Planalto. Como é que foi essa reunião do Lula com o Guimarães, com o Padilha, né, com o Jacques Wagner, com o Randolph? Porque o Lula não estava lá muito satisfeito, não, sabe? Ele começou a reunião tirando um sarro, foi assim que descreveram para mim, tirando um sarro do Guimarães, perguntando para ele, quando é que é a sua próxima entrevista? Por quê? Na semana passada, o Guimarães deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, poucas horas antes dessa derrota fragorosa na votação no Senado e na Câmara, no Congresso, na qual ele dizia que não está tudo bem, que se tudo tivesse bem, Lula tinha 80% de popularidade, que é preciso dar uma mexida nos ministérios, que o governo deve ter o próximo líder do PT, deve ser alguém do Nordeste, claro, ele é do Ceará, né, cá entre nós. Então, o Lula estava aparentemente bem chateado com essa história e deu-lhe uma chamada na base da curtição, perguntando quando era a próxima entrevista. E aí, o recado foi muito claro na reunião. A gente tem roupa para lavar? A gente lava dentro de casa. Vamos parar com essa história de lavar roupa em público, porque você fica dando munição para os inimigos, né? Agora, o Guimarães, diga-se de passagem, é um político muito próximo do Arthur Lira, o que em algumas situações ajuda o governo, em outras, como foi o caso da semana passada, parece que não ajudou muito, né? Então o governo fica sempre medindo aí até onde vai com cada um dos seus interlocutores no Congresso. Agora, o Lula também deu um outro recado nessa reunião. Ele disse que é preciso chamar os ministros de bancada, ou seja, os ministros que estão na esplanada dos ministérios para cumprir as cotas dos partidos que entraram na base do governo, porque é inaceitável você ir para alguma votação importante e esses ministros não trazerem voto algum. A gente falou disso aqui, justamente sobre isso na semana passada, vocês devem se lembrar. Como assim que esses partidos todos que têm representação dentro do governo não trazem um voto para o governo? Não dá. Então ele disse, se vocês tiverem dificuldade com os ministros, me chamem quando for uma votação importante. E o Lula considerou que foi uma votação importante e que foi perdida essa votação da saidinha, porque o governo achou que tinha que marcar posição, que era um debate importante. Lewandowski e Silvio Almeida, né, o ministro da Justiça e o ministro dos Direitos Humanos, marcaram essa posição junto à sociedade e junto ao judiciário, caso fosse necessário judicializar essa questão, mas o Lula aparentemente achou que faltou um empenho maior de todos os seus interlocutores para que não houvesse essa derrota da saidinha em particular. No caso das fake news, havia uma avaliação dentro do governo de que esse veto do Bolsonaro, o texto que ele vetou era muito vago. Então, não era muito assim que o governo gostaria de tratar o problema das fake news. Mas o da saidinha foi muito ruim e nesse dia dessas votações todas, o governo teve só uma vitória.
uma única vitória, que ele conseguiu evitar a adoção daquele cronograma das emendas. Se lembram que havia uma proposta da extrema-direita de criar um cronograma que o governo ia ter que liberar as emendas de acordo com o cronograma que eles iam ditar, aprofundando esse parlamentarismo de orçamento. E o governo conseguiu evitar isso, mas foi à custa de liberar um volume de emendas no primeiro começo, né, nos primeiros 3, 4 meses do ano, que é 5 vezes maior do que o volume feito no ano passado, porque ele prometeu que ia liberar tudo antes de junho, ou até metade de junho, por causa das eleições municipais. O Elô, mas é curioso, o governo ou o setor progressista perde, né, a chance de encarar alguns debates que aí sim poderiam ser populares para o lado do governo. Por exemplo, esse caso das praias, que é um projeto do bolsonarismo, privatização das praias. Quem é que pautou, quem é que foi a liderança progressista no país? Não foi nenhum deputado, foi a Luana Piovani. A Luana Piovani foi a líder do governo, a líder progressista no país. Lá de Portugal. Pô. Lá de quem pegou nossas praias no começo aqui. Pois é. Então, e aí o Alexandre Padilha acabou falando sobre isso também, né, Gabi? Sobre essa treta que está durando dias e dias, Luana Piovani de um lado, o Neymar do outro, um Neymar bolsonarista, mas o governo poderia ter entrado nesse debate e infligido uma derrota na sociedade para o bolsonarismo. Perdeu a chance, eu acho, mas ainda está em tempo, né, Chico? O Padilha falou sobre isso, Elô. Quer dar uma assistida no que o Padilha fala? Aí depois a gente comenta. Vamos lá. A primeira proposta nem foi aprovada na CCJ ainda. Então o governo tem posição contrária a essa proposta. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, né, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. O jeito que está a proposta do governo é contrário a ela. Foi feita uma audiência pública que, de uma certa forma, teve uma coisa positiva que deu visibilidade ao tema. A audiência pública deu visibilidade, deu pauta, teve até Luana Piovani e Neymar discutindo sobre isso. É isso, Gabi, Elô. Eu acho que a Elô que estava querendo falar, né? Diga. Não, eu concordo com o ministro nesse ponto. Por que aconteceu, né? Essa audiência pública só foi feita porque houve um acordo no ano passado de que a pauta só avançaria dentro do Senado depois dessa audiência pública. E foi uma audiência pública convocada pelo senador do PT, o Rogério Carvalho. E ele, a mesa, foi engraçadíssimo, eu assisti a audiência toda, o Bolsonaro lá dirigindo a sessão, mas a mesa inteira era contra a medida, né? Então ele ficou sentado ali ouvindo só críticas à medida. E houve muita movimentação, como vocês viram aí agora na imagem, e um debate na sociedade brasileira realmente que pegou fogo. Antes da audiência, já tinha vídeo de surfista criticando essa medida, né, circulando nas mídias sociais. Aí teve essa história da Luana Piovani com o Neymar. E o resultado disso é que o debate realmente pegou fogo. Aquela votação que o Congresso faz, né, de uma emenda para as pessoas irem lá votarem se são contra ou a favor, mas está assim uma lavada. A última vez que eu olhei era 140 mil votos contra a privatização das praias, enquanto 1.000 e poucos a favor. Então, realmente o debate aconteceu. E o que a gente lamenta é que no caso da saidinha, isso não tenha acontecido, que não tenha havido esse esforço de, né, trazer o tema, debater, porque eu soube hoje que até o Crivella esteve no Palácio do Planalto dizendo ao governo que, olha, tem espaço ali para ganhar votos da bancada evangélica, porque como vocês bem sabem, a bancada evangélica trabalha nas penitenciárias, tem interesse na ressocialização dos presos, tomou da esquerda esse espaço de trabalho neste local. Então, infelizmente, essa é a realidade. Porém, era um ponto de convergência com uma parte da bancada evangélica e nem isso foi aproveitado. Inclusive, Chico, para você, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se pronunciou sem se pronunciar, né, sobre a PEC das praias. O típico dele. Ele ficou em cima do muro, lógico, ele falou o seguinte, né, a gente tem a imagem aí, a arte do que ele disse. Abre aspas, então, para o Pacheco, Rodrigo Pacheco, eu vou me reservar, não opinar neste momento, vamos deixar o debate fluir.
Eu confesso até que eu não tenho uma opinião formada. Quer dizer... Eu acho que como mineiro, talvez ele não queira opinar sobre praias. Eu acho que não é como mineiro, eu acho que é como Glória Pires, lá na cerimônia do Oscar. Não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar, prefiro não opinar. Eu acho que é como o presidente do Senado, que está tentando fazer o sucessor dele, que é o Alcolumbre, que fica sempre fazendo gestos para a extrema-direita, que ele não pode perder os votos da extrema-direita para fazer a sucessão dele, colocar o Alcolumbre, que o colocou nesse lugar, e ele deve ao Alcolumbre esse favor. Então, é essa posição do Pacheco, ele é meio, meio próximo do governo, mas muito próximo do Alcolumbre, ele fica nesse toma lá da cá, ali nesse fogo cruzado, sem querer dar um total apoio a nenhum dos dois e não perder o apoio da extrema-direita. Pois é, e as pautas conservadoras, não só essas, né, mas tem várias que estão a todo vapor ali no Congresso, inclusive a gente falou isso no ICL Notícias primeira edição, sobre como os conservadores, né, os bolsonaristas nessas posições, por exemplo, na CCJ, estão fazendo com que avancem essas pautas. Amanhã a CCJ da Câmara, por exemplo, vai discutir a PEC das drogas, aquela que criminaliza 100% as drogas no Brasil, menos aquelas que já são legalizadas, né? Álcool, cigarro. Então, isso vai na contramão no que vem discutindo o Supremo Tribunal Federal, que já sabe a urgência e o quão prejudicial é a guerra às drogas no Brasil. Essa PEC já passou no Senado e na Câmara. Adivinha quem é o relator? O deputado federal, o Ricardo Salles. Tá bom para vocês? Meu Deus do céu. Se bem que a especialidade dele é cortar a árvore na Amazônia, fazer tráfico de árvore, de carradas e mais carradas de madeira. Não é bem essa área aí, mas de qualquer maneira está na extrema-direita. Mas você vê que o governo não gasta bala, não gasta emenda com nenhuma pauta de costumes. O Lula fala da saidinha, mas também ninguém foi para o jogo. Não foi. Tanto que você tem votos da Maria do Rosário e tem votos do Contarato, né? Você tem votos, inclusive, do PT a favor. Não foi para a guerra nesse assunto, não vai para a guerra em nenhuma questão de costumes. Vai dar como favas contadas, já como a derrota que está ali no caderninho do Lula, e vai... Olha, a Elô acabou de contar que gastou bala com essa questão do calendário das emendas. Então, só vai para o econômico e para as pautas sociais. Quando tiver, onde tem pauta Damares, eles não vão entrar. Ô, Elô, mas parece que você conseguiu destacar aí um trecho até do relatório do Ricardo Salles, né, desse debate que vai acontecer na CCJ da Câmara. Se a gente puder colocar aí na tela para a Elô explicar para a gente. Explica para a gente o que é isso, Elô. Você que obteve esse material lá na CCJ, é o relatório do Ricardo Salles, né? Eu acho que essa é o trecho que ele cita, ele fala ainda o quê? Persistindo no brilhante voto desta comissão temática da Casa de Lordes. Casa dos Lordes. E não ficou claro na redação se ele ia citar alguma medida tomada pelo parlamento lá na Grã-Bretanha ou se ele está se referindo à Câmara dos Deputados do Brasil como Casa dos Lordes. Eu diria. Você lê o texto, você não consegue entender, é uma piada. Agora, eu achei muito curioso que a primeira página do relatório dele já diz de cara da necessidade de fazer esse projeto porque o STF está julgando essa matéria. Então, ele diz que está sendo feito para resguardar o mandato de criminalização, bem como a prerrogativa legislativa do Congresso Nacional. Ele deixa muito claro o embate que ele quer promover com o STF. Agora, amanhã, tudo indica que a presidenta da CCJ, super conservadora Caroline de Tone, vai tentar votar esse relatório e aprovar esse relatório para poder enviá-lo para a comissão especial que de lá vai para o plenário da Câmara. Esse é o procedimento de uma PEC. Só que vai ter muita gente empenhada em adiar ao máximo
essa tramitação, embaçar, como eu ouvi hoje, embaçar a tramitação desse projeto, pedir vistas, tentar inverter pauta, fazer tudo o que for possível para adiar ao máximo. E eu ouvi também que, aparentemente, o próprio Arthur Lira não está com nenhuma pressa de colocar em votação esse projeto, que é um projeto que torna ainda mais duro o texto que veio do Senado, porque o texto do Senado fazia uma diferença entre consumidor e traficante, sem especificar volume de cada droga para fazer essa diferença. E na Câmara o negócio é criminalizar tudo, porque é droga, é 1 grama, 20 gramas, não interessa, é droga, é crime. Só para, assim, não é o principal, mas quando ele fala Casa dos Lordes, ele está se referindo ao Senado, na talvez, loucura do Ricardo. Não, porque ele está falando o projeto vinha do Senado, então ele está falando, comentando o projeto que vem da Casa dos Lordes. Ele está achando que ele está na Inglaterra. Tudo bem, mas esse é o Ricardo Salles que a gente conhece. É uma piada de mau gosto, né? É isso aí, Lordes, tá bom. Bom, Elô, pauta importantíssima para a gente ficar de olho amanhã, então, e muito preocupante, né? Esse retrocesso ainda maior, né, na discussão à guerra às drogas. É absurdo a gente estar falando disso ainda, gente. Uma grama, né? E essa medida aí, hoje eu estava lá no Planalto também tentando assuntar como é que vai ser, e me parece que o governo não vai prestar a menor atenção nesse tema das drogas, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que no próximo ano a gente vai ver um governo mais combativo, mais aguerrido do que esse, a não ser que a indicação seja de um avanço absurdo da extrema-direita, e aí isso não vai ser possível, mas a ideia, acho que é mobilizar um pouco mais os seus ministros, que vêm de outros partidos, e trabalhar um pouco mais no Congresso, onde houver espaço para ter alguns avanços e não ficar só nessas derrotas, porque acho que o Lula não estava muito satisfeito com isso hoje, não. Vamos falar sobre México também, gente, porque vamos esperar caminhar essa história da PEC das drogas, mas a gente, obviamente, está de olho aqui e nos preocupa e muito. O México elegeu, a gente falou sobre isso aqui, a sua primeira presidenta na história, uma mulher, a Claudia Sheinbaum. Ela tem 61 anos, para trazer um pouco da história dela aqui. Era candidata governista, apoiada pelo presidente o Andrés Manuel López Obrador. Tem aqui também um breve perfil em imagem da Cláudia. Foi prefeita da Cidade do México de 2018 a 2023. Ela é formada em Física, com pós-graduação em Engenharia Ambiental, por isso a gente fala sobre essa característica forte no combate, né, ao negacionismo climático e também a falar sobre a urgência climática. Ela compôs a equipe do painel intergovernamental sobre mudança climática na ONU, vencedora, inclusive, esse painel do Prêmio Nobel da Paz em 2007. É linha dura na segurança pública e descendente de judeus, defende a criação do Estado palestino. Então, ela é bastante importante também esse posicionamento da Cláudia Sheinbaum no momento que a gente tem justamente Israel, que continua esse genocídio contra os palestinos, a gente tem um posicionamento da Cláudia publicamente. Sim, e ela sendo de origem judaica, progressista, e exige e defende o Estado palestino. Ela vai tomar posse em 1º de outubro e vai contar com maioria no Congresso, Elô. Na Câmara, uma maioria, assim, arrasadora, maioria qualificada. Que inveja o Lula deve sentir dela nesse momento. Ele ficou muito feliz, inclusive, se pronunciou o presidente Lula sobre isso. Né, realmente. Morrer de inveja, né? Poxa, vai governar com maioria, que moleza! A gente tem o gráfico, olha só, eu acho que a gente tem um gráfico que mostra a maioria de votos por larga margem. Aqui, ó. O gráfico aqui do jornal El País, né? Do lado esquerdo, deputados, do lado direito, senadores. Olha, são 3 partidos de esquerda, Morena, PT e o PV. Somando os 3, olha só, deixa eu ver se eu consigo observar aqui mais de perto na tela,
200 e tanto, tá? É mais de... Aqui, ó, 233 o Morena, 46 o PT, 67 o Partido Verde nos deputados. Então, passa, né, tem maioria qualificada na Câmara. E nos senadores também, ó, 57 senadores do Morena, 9 do PT e 10 do Partido Verde. Ampla maioria, o que facilita um pouco o trabalho, no caso do México, Elô. Com certeza. Eu queria trazer assim, mais duas coisas que eu acho interessantes do perfil dela, que ela tem ela vem de uma família de ativistas. O pai e a mãe atuaram no movimento estudantil em 68. Opa. Os dois são cientistas, né? O pai é químico, a mãe é bióloga. Ela escreveu mais de 100 artigos científicos, 2 livros, ou seja, não há a menor dúvida a respeito do perfil dela, cientista e ativista política engajada, sempre foi. E outra coisa que eu acho muito interessante, que o México, além de tudo que você falou no começo, Rodrigo, que eu acho essencial, essa entrega de resultado socioeconômico, que é o que o Lula quer fazer aqui também, como forma, né, de ganhar apoio, ter força política, a força política tem que vir daí, mas ela, além de tudo, ela também faz parte de todo um movimento que o México tem muito a ensinar ao Brasil, que foi a lei que criou a isonomia entre homens e mulheres na política. Então, no México, você tem que ter, em todos os partidos, 50% de candidatos homens e 50% de candidatos mulheres. E isso em listas fechadas, ou seja, a pessoa vota na legenda. E aí o partido tem que colocar no Congresso um número equivalente de homens e mulheres. Então, por isso, o México é o 4º país do mundo que a ONU diz que tem melhor representação, melhor paridade de gênero na política. O México tem 48% de parlamentares mulheres, né? Então, ela é a expressão desse avanço, porque essa lei é de 2014, foi colocada em vigor em 2018, ela é não só resultado, mas espelho do que é esse avanço da sociedade mexicana também nessa área. Agora, concordo com você, Rodrigo, que o essencial é o trabalho que o governo do Obrador fez na política, na economia e no social, com os programas sociais, que ela vai manter todos eles. Aliás, acho que deve mudar quase nada de um governo para o outro, porque eles são muito afinados e têm exatamente a mesma agenda. Agora, impressionante, Chico, a gente comentava aqui pouco antes do programa. Adivinha o que aconteceu no mercado financeiro mexicano hoje? A bolsa caiu. Caiu, né? Claro. A bolsa mexicana caiu e o peso mexicano também. Isso é sempre um bom sinal, né? Um bom sinal. Isso é sempre um bom sinal. Eu não sei como é que chama a Faria Lima lá no México. Como chama a Faria Lima? Deve saber. La Faria Lima não lhe gostou o resultado em México. Para nada. Viu? E o México, só para a gente deixar aqui claro, é uma economia importantíssima. Segunda população na América Latina, só atrás do Brasil, 130 milhões de habitantes e o segundo PIB da América Latina também. Então, só atrás do Brasil são as duas principais economias, México e Brasil. Portanto, é um resultado de uma eleição fundamental, Gabi. Importantíssimo. Vamos trazer também a fala do presidente Lula sobre isso, né? Disso? Vamos. Sobre isso, exatamente. Bora. Ele falou a respeito disso, se pronunciou. Vamos assistir. Vamos lá. Eu estou muito feliz com a vitória dela, porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador, que fez um governo extraordinário e, portanto, eu acho que o México estará garantido democraticamente mais longo mandato dela. Estou feliz por ser uma mulher também. Uma mulher. Quando ele fala de ser uma mulher, ele está lembrando um pouco para a memória nacional que, olha, também apoiamos uma mulher um tempo desse na história, mas veio toda aquela macharada, reaça e tirou do poder. E ela agradeceu, inclusive, o presidente Lula, né, nas redes sociais, a própria presidenta eleita no México, por reconhecer a vitória dela. O Lula ligou hoje à tarde também. Ele tem esse perfil, né, de aproximação, tem um perfil internacional muito forte, né, de articulação internacional. A conversa durou uns 15 minutinhos e aí ela foi nas redes sociais, a Cláudia Sheinbaum, e disse o seguinte: eu agradeço ao presidente Lula, né, marcou o presidente
presidente Lula também nas redes sociais, justamente por reconhecer a nossa vitória do nosso movimento. O México e o Brasil são grandes nações unidas por uma visão e valores comuns. Reafirmamos a nossa amizade, a vontade de continuar construindo um futuro compartilhado. Quem está lá também é a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Ela foi ao México para acompanhar as eleições junto com o Lindbergh Farias também. E a dirigente do PT, a Mônica Valente, gravou um vídeo. Vamos assistir também. Vamos lá. Ei, pessoal, uma grande alegria pelas ruas do México, pela vitória de Cláudia Sheinbaum, a primeira mulher eleita presidenta mexicana. Uma vitória do presidente López Obrador, de governo progressista e popular, uma vitória do povo mexicano. Estamos aqui numa representação do Brasil, eu, Lindbergh Farias, Mônica Valente, junto com a representação de vários países. Estamos comemorando muito essa vitória do campo progressista e popular. É um momento importante, né, Heloísa, em que a gente tem um avanço da extrema-direita no mundo. Você tem a reafirmação, o governo mexicano que consegue se eleger, né, a sua sucessora. Olha só, México, governo de esquerda. Brasil, governo de centro-esquerda, mas o Lula com toda a tradição de esquerda. Colômbia com o Petro, governo de esquerda. Chile, a Argentina é a exceção nessa história toda. E o Uruguai vai ter eleição agora no fim do ano. A Frente Ampla de Esquerda, o partido Mujica, é favorito para ganhar a eleição no Uruguai também. Então, nós temos aí, atualmente, a América Latina, com exceção do Milei e do Peru, né, onde houve uma espécie de golpe de Estado, você tem governos mais progressistas. O Equador também com governo de direita, mas a gente tem aí o avanço de forças mais de esquerda. Então, é possível conter a extrema-direita. E olha, no México teve muito debate, eu acompanhava ontem à noite, porque as redes sociais foram inundadas, Chico, por fraude na base de inteligência artificial, uso de manipulação nas redes, e perderam. A direita usou essas armas e perdeu no México. Então, tem como enfrentar. Tem, eu acho que fazendo a chamada grande política, né? Desculpa, Elô, vai daí. Não, vai em frente. Não, por favor. Eu acho que é isso que a gente estava falando, que assim, o essencial é isso. Por isso o foco do governo Lula na economia e no social. O México tem há muitos anos já também um programa ao estilo do Bolsa Família, que é um programa social muito sério, levado muito a sério, que o Obrador fez questão de manter e ela vai manter também. Então isso é muito forte para o eleitorado, né? Então eu acho assim que o presidente Lula, quando ele foca na economia, na necessidade de tirar a população brasileira, a faixa da população que entrou de volta no mapa da fome, você reverter esses atrasos, né, e trazer a população para uma situação econômica melhor, é fundamental, é para isso que existe governo, né, para gerenciar o país, para que as pessoas, a grande maioria da população, possa ter uma vida melhor. E é por isso que a Bolsa cai. Porque ela sabe que quando o governo progressista é eleito, haverá distribuição de renda. Não irá tudo para o 0,01% lá do topo da pirâmide, né? Elô, eu queria aproveitar a sua experiência na cobertura de eleições e política nos Estados Unidos para te perguntar sobre a repercussão que essa vitória da Cláudia pode ter, principalmente em relação a esse sentimento anti-imigração, e também é uma política muito forte de Donald Trump. E Joe Biden hoje, inclusive, demonstrou, né, que também está sinalizando para a anti-imigração. Então, como é que vai afetar, você acha, Elô, a vitória de uma mulher eleita no México? Olha, eu acho que o que a gente vai ver é a continuação do que a gente já tem visto. A política mexicana não vai mudar. O México até tentou colaborar com o governo dos Estados Unidos para evitar que houvesse esse acúmulo de gente percorrendo a América Central para entrar nos Estados Unidos via México, então segurar as pessoas um pouquinho na fronteira sul do México e tal. Mas esse problema da imigração é um problema dos Estados Unidos, né? É um problema deles olharem para o imigrante como bode expiatório dos problemas econômicos que eles vêm enfrentando e que eles não quiseram tentar resolver, né? Se você tivesse na eleição do Donald Trump com a Hillary Clinton em 2016
Se o Partido Democrata tivesse permitido que o candidato favorito da base do partido, que era o Bernie Sanders, fosse o candidato, talvez nada disso tivesse acontecido, porque ele era o único nas pesquisas que tinha condição de ganhar do Donald Trump. Então, talvez, se ele tivesse sido eleito e as políticas que ele defendia tivessem sido implementadas, talvez o Biden não tivesse na situação que está agora. Talvez o Biden nem fosse presidente, mas muito menos o Donald Trump. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos são reféns dos problemas que eles criaram, né, da crise de 2008, que foi gestada no mercado financeiro dos Estados Unidos. Eles estão pagando o preço da confusão que eles criaram, dando ao mercado financeiro todas as rédeas para fazer o que quisessem. Eles podiam fazer uma coisa lá que aqui é impossível de fazer, porque a lei não permite, que é você alavancar o banco 20 vezes, ou seja, o banco tem R$10 em caixa e pode emprestar 20 vezes mais. Na hora que quebra, sai quebrando todo mundo, porque um emprestou para o outro, enfim. Então, eles são reféns do que eles plantaram, né? É isso. O Chico, você ia falar aquela hora sobre a grande política? O Elô, como me representa, né, 100%, acabou falando. Eu ia falar da importância da grande política mesmo, no social e na economia. Não cair no contozinho de Faria Lima da vida, entendeu? Isso, importantíssimo. Tem uma pauta, mas isso a gente pode deixar para os próximos dias, né? Questão da segurança pública, né? Porque é um problema seríssimo no México, talvez até mais sério do que no Brasil, o avanço dos cartéis na fronteira, e não só na fronteira, a Elô sabe bem disso, morou tantos anos nos Estados Unidos. E a esquerda lá, o governo do López Obrador e a Cláudia como prefeita, enfrentou essa pauta, não deixou na mão só da direita. Então, aí também acho que há alguma coisa para a gente observar, como enfrentar o tema da insegurança e das gangues, né? O México consegue ter uma esquerda que enfrenta esse debate. E ela tem uma bandeira forte, né? Foi uma bandeira dela como prefeita na cidade. E o México estava a questão das narcomilícias, por exemplo, muito mais forte do que no Rio de Janeiro, sabe? Então, lá tem um bom modelo disso. É isso. A gente vai voltar a essa discussão. Elô, obrigada por hoje. Boa semana para você. A gente se vê em breve. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. A gente continua por aqui. Só para contextualizar, né, porque eu falei a respeito de Joe Biden, eu vi aqui no chat que perguntaram, né, é porque amanhã o Joe Biden ele deve criar uma norma que permite fechar temporariamente a fronteira ali entre Estados Unidos e México, justamente porque ele está querendo sinalizar, fazer um aceno ali para os eleitores que estão insatisfeitos, né, o eleitorado que está insatisfeito com a entrada dos imigrantes lá nos Estados Unidos. Porque então, tem eleitor do Partido Democrata que também é anti-imigração. Isso, exatamente. Principalmente nos estados mais do sul ali, tem um eleitor democrata conservador também, que é anti-imigração. Então, mais essa do Joe Biden. Isso aí. Vamos falar, gente, a respeito de clima e catástrofe. A gente tem uma situação no Rio Grande do Sul ainda muito grave, 475 municípios que foram afetados pelas enchentes e 616 mil pessoas que estão fora de suas casas. Então, diante dessa situação, né, as escolhas políticas do governo também do Rio Grande do Sul que levaram a essa situação nos últimos anos, a gente aqui no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta, está promovendo uma série de debates sobre política, meio ambiente e o futuro do planeta com professores, com artistas, filósofos, enfim, cientistas políticos, gaúchos. O próximo encontro vai acontecer amanhã, então terça-feira, você está vendo a imagem para você que está nos acompanhando em vídeo aí na sua tela, então amanhã, terça-feira, dia 4 de junho, 12h30, com o ator Zé Adão Barbosa e também Ted Ricardo, que é professora do Departamento de Expressão e Movimento do Colégio de Aplicação da URGS. Debate importantíssimo que você não pode perder nos canais do ICL. Eduardo Moreira, a gente pegou, né, real, essa bandeira para que a gente possa falar a respeito disso. Não só no nosso noticiário a gente está denunciando, mas também falando de solução, né, do que a gente precisa fazer no nosso planeta para conseguir ir na contramão de tudo que está sendo, ou melhor, do que não está sendo feito em políticas públicas. Vamos falar sobre caso Marielle também? Marielle. Tem novidade, inclusive teve depoimento hoje do delegado Rivaldo, né, Gabi? É isso, exatamente. O chefe da Polícia Civil
prestou um depoimento. Não tem novidade ainda, porque ainda não temos os bastidores do que ele disse, mas ele que, junto com os irmãos Brazão, é apontado como um dos mentores, né? Um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco. Exatamente. Ele falou hoje com a Polícia Federal, depoimento para a PF, então. A defesa do Rivaldo Barbosa disse que tem muita informação que ele está lembrando, viu, gente, desde 2018. Está lembrando. Exato. Quando ele se tornou chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, a gente deve ter novidades a respeito disso. Só lembrando, a gente teve, por exemplo, a delação do Rony Lessa. Semana passada a gente falou muito a respeito disso. A própria delação do Rony Lessa, a gente não teve informação na íntegra do que foi a delação. São trechos que vieram à tona no Fantástico e a gente começou a discutir. Então, até agora a gente não sabe o que o Rivaldo conversou com a PF e nem o do Rony Lessa, na verdade. A gente só tem os trechos da delação do Rony Lessa. Na íntegra ainda não sabemos. Pode vir muita coisa ainda a respeito do caso Marielle, Chico. Tomara, o curioso é que ele pede para dar esse depoimento em um bilhete encaminhado ao Alexandre de Moraes e ele fala assim, é um bilhete muito... Assim, o Rivaldo, o delegado? É, o Rivaldo. Que um bilhete que ele dá um grito, assim, ele escreve, pelo amor de Deus, preciso falar. Então, tem esse pelo amor de Deus aí, que é um apelo às forças divinas, tomara que ele tenha... ido também no caminho de revelar detalhes e, quem sabe, também mais uma delação nessa história, porque o apelo dele foi muito forte. Para a gente lembrar, né, os irmãos Brazão teriam encomendado a morte da Marielle, segundo as investigações, eles estão presos, né? E o Rivaldo teria facilitado, como chefe da Polícia Civil. Fingia que estava apurando, abraçava os parentes da Marielle, abraçava ali o Freixo, que estava envolvido nessa questão e tal, tapinha nas costas, vamos lá. Na hora H, estava mancomunado com os assassinos. Parecia coisa de filme, aquele delegado que está do lado dos mafiosos para atrapalhar a investigação. A gente vai continuar falando sobre o caso Marielle ainda. Vamos, tem novidade aí. A gente conversa agora com o jornalista Caio de Freitas, que é autor de uma reportagem na Agência Pública, mostrando que simplesmente desapareceram relatórios de inteligência sobre o caso Marielle lá em 2018, durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. Do Braga Neto, intervenção sob a direção do Braga Neto. Sob a direção do Braga Neto. Ele que estava no comando, o general Walter Braga Neto, que mais tarde se tornaria ministro e também candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Caio, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao ICL. Olá, Gabi, Rodrigo, Chico, todos que nos assistem, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, conta pra gente como é que você descobriu a história, né? Reportagem exclusiva do Caio na Agência Pública. E o que tem de mais importante, justamente que desapareceram esses relatórios, né? E não há sinal, o que explica isso? E o que poderia haver nesses relatórios, para a gente entender, Caio? É fundamental, uma matéria super importante. Vamos lá. O resultado da investigação da PF no fim de março desse ano, né, 2024, com as acusações contra os irmãos Brazão e com o envolvimento do delegado Rivaldo, um detalhe, logo que saiu na época, chamou muito a atenção da gente aqui da Pública em Brasília. O fato de que o antigo secretário de Segurança da Intervenção Militar do Rio de Janeiro, que estava acontecendo na época do crime, o general Richard Nunes, ele diz em depoimento à Polícia Federal que ele teria recebido contraindicação, né, por parte da inteligência, a nomeação do Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia Civil. Além disso, havia uma outra menção também a documentos de inteligência. Aqui é importante fazer um detalhe de como que nasce a apuração também. A legislação brasileira, ela classifica documentos sigilosos em 3 tipos, né? De informação de natureza reservada, que tem um período de sigilo de 5 anos, secreto, que pode ir de 10 até 25, salvo engano, e as ultrasecretas, que são de 25 anos, né? Basicamente. Contando o tempo, a intervenção federal, ela tinha acabado há 5 anos. Então, já era o momento de sabermos minimamente como que trabalhou a inteligência naquele período. E a gente sabe que tinha inteligência, né? Tinha uma diretoria de inteligência ligada à Secretaria de Segurança da antiga Intervenção Federal Militar. Nesse momento que sai o resultado da investigação da PF, a gente começa a buscar, ou seja, fim de março, a gente começa a buscar
o lastro dessas informações. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais turvas. Primeiro, a gente procura o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que ele é o detentor oficial do legado. O legado é tudo que a intervenção federal militar do Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, tudo que foi produzido fica sob comando, fica sob controle, basicamente, né, do GSI. Nós procuramos, tanto via Lei de Acesso à Informação, quanto pela assessoria de imprensa, para saber se existiam esses documentos citados na investigação do caso Marielle. E, aproveitando o ensejo, a gente pede a lista completa, né? O que foi produzido, temas e coisas do tipo. A primeira resposta é uma resposta negativa. Ela diz assim: tudo que nós temos de material, o GSI responde, né? Tudo que nós temos de material está disponível no site. A gente insiste, fala assim, não, mas e materiais sigilosos, eventualmente produzidos por inteligência, né? E eles insistem, olha, tudo que a gente tem está no site. Quando a gente começa a achar isso estranho, a gente corre atrás tanto de pessoas que estiveram envolvidas, né, que participaram da intervenção militar, quanto também dos órgãos. E aí a gente começa a descobrir que, supostamente, tudo que foi produzido pela inteligência militar no período teria sido entregue à Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando se encerra a intervenção, no início de 2019. Nós perguntamos via Lei de Acesso à Informação, né, para a Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro, e, para nossa surpresa, a gente pede não apenas os materiais de inteligência citados na investigação da PF, como, de novo, a lista completa do que eles receberam, né, para a gente ter uma história, né, uma história completa de que foi investigado, etc., né? E, para nossa surpresa, eles respondem que não havia nada sob controle deles. Caio, entre a intervenção, que era militar, que era de militares, que era, você falou aí do Richard, né, que era o general, o coronel, agora eu não me lembro, mas que era braço direito... General. Braço direito do Braga Neto. Entre essa turma dos milicos da intervenção, saiu da mão deles, até chegar na mão da Polícia Civil do Rio, caiu em algum buraco, desapareceu em algum valão, e sumiu essa documentação. É isso? Dos militares para a Polícia Civil, sumiu. É isso? Oficialmente, tudo que foi produzido pela inteligência dos interventores militares não consta nos arquivos públicos. Então, virou um jogo de empurra no começo dessas respostas e tal. Eu acho que é importante um detalhe, né? A gente começa a fazer essa apuração no fim de março e até o fim de maio nós não temos nenhum indicativo, nenhuma resposta clara, nítida. Olha, onde está isso aqui, onde está aquilo ali. Óbvio que a gente consegue falar com pessoas que estiverem envolvidas e a gente vai tendo um pouco mais de detalhes sobre, em tese, o que esse material teria contido. Haveria, e isso também está documentado não apenas pela pública, mas por outros veículos de comunicação, a intervenção militar comprou produtos de inteligência, né? A Folha de São Paulo mencionou e destacou, né, uma investigação da PF sobre o uso daquele software que está sendo investigado por conta do escândalo da ABIN, First Mile, produzido por uma empresa israelense, teria sido comprado e usado pelos interventores. Mas não somente isso, né? Também havia pelo menos um outro software chamado Guardião, que esse é um software brasileiro capaz de interceptar ligações, é um software até relativamente antigo, né? Usou-se esse tipo de tecnologia, em tese, para se medir, basicamente, né? O poderio do narcotráfico, o avanço das milícias, situação fundiária em determinadas áreas sob disputa no estado do Rio de Janeiro. Então, veja, são temas que hoje, de acordo com a investigação da PF, têm relação com o assassinato da Marielle. Até onde sabemos, pode ser que tenha se produzido informações relevantes e tenham sido entregues à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas ninguém sabe exatamente dizer quanto foi produzido, quais os temas desses relatórios, quem recebeu, quem não recebeu, aonde está salvo. Então, veja, é dessas coisas curiosas que acontecem de vez em quando, né? Quando as atenções de todos se voltam para outro lugar, as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas, né?
E eu quero destacar, eu queria enfatizar um ponto que é o seguinte: tem registros históricos no próprio site da gestão da intervenção militar que apontam que houve troca de informações, que houve formação de agentes, né? Eu estava até estudando um pouquinho novamente antes de entrar aqui no ar, né? Tem uma postagem oficial do Gabinete de Intervenção Militar de 22 de novembro de 2018, finzinho, reta final da intervenção, no qual enumera-se que àquela altura, havia sido formado pelo menos 88 agentes pelo Centro de Inteligência do Exército, num esforço conjunto. Então, foi produzido material. Agora, resta a dúvida. Que material é esse? Qual o tamanho? E para amarrar um pouco, que eu também acho que é importante ampliar um pouco o tema, existe uma instância que seria capaz de correr atrás dessas respostas, mas nós não temos visto atividade dessa instância. Qual é essa instância? É uma comissão do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, apelidada de SECAI. Ela atua aqui no Congresso Nacional, ela é uma comissão mista, então tem senadores e deputados. Atualmente, a presidência está no Senado, né, com o senador Renan Calheiros, e em 2024 não houve ainda sequer reunião dessa Comissão de Controle de Atividades de Inteligência. Ela teria a capacidade de endereçar perguntas, ofícios e ter uma resposta. Afinal, que destino houve? Qual foi o destino desse material? O que se produziu? Esse tipo de coisa foi acessado pela Polícia Federal para chegar às conclusões da investigação? Não foi? Então, de vez em quando, vocês sabem que o jornalismo ele responde muitas coisas, mas ele também traz perguntas que às vezes ficam um pouco veladas, né? Eu acho que o ponto mais importante dessa matéria que a gente pôde publicar hoje é trazer novas perguntas para se saber, porque afinal todos lembramos, né, que no período da intervenção ficava se perguntando, né, quanto que as Forças Armadas descobriram de verdade sobre a extensão do crime organizado no Rio de Janeiro, o que elas sabem sobre a atuação de milícia, de narcotráfico e por aí vai. A pergunta, passados mais de 5 anos, permanece a mesma, né? Quero te agradecer, Caio de Freitas, que é repórter da Agência Pública, trazendo os detalhes da reportagem que ele apurou e trouxe aqui para a gente as informações. Obrigada, Caio. Até uma próxima. Caio. Obrigado, querido. Obrigado, gente. Valeu. A gente continua ainda falando sobre o caso Marielle, porque a gente teve notícia agora do Jornal Globo, informação que chega agorinha do ex-chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa. Ele negou hoje ter planejado o homicídio da Marielle Franco. A gente falava agora a respeito dele e justamente ele disse que nem conhece, gente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, também o deputado o Chiquinho Brazão. Ele prestou depoimento para a Polícia Federal, como a gente te contou, na Penitenciária Federal de Brasília, e o advogado dele, o Marcelo Ferreira, que representa o Ricardo Barbosa, ele disse que ele respondeu a todas as perguntas. Mas agora o que a gente sabe de momento é que ele negou o envolvimento no crime e disse que desconhece os irmãos Brazão. Então, pelo amor de Deus, se falar, Xandão, era para isso aí, Chico. Se for falar essa cascata, que não conhece o Brazão, qualquer pessoa do Rio de Janeiro conhece o Brazão, ainda mais um delegado. Brazão, a família Brazão mandava, mandava do terreno lá da milícia a compra de café em qualquer repartição. Os caras mandavam no Rio de Janeiro. Aí o delegado geral não conhece. Conta outra. Tem outra notícia aqui para a gente chegar aqui a uma discussão a respeito do Banco Central, não foi isso, Rodrigo? Importante, é uma notícia boa. Saiu agora à tarde. Vocês se lembram que desde a semana anterior, Eduardo Moreira lançou esse questionamento no ICL Notícias Primeira Edição. Como é que é feito o relatório Focus? E a última reunião do Banco Central, o relatório Focus, em que se ouvem agentes financeiros, banqueiro, vamos falar a palavra, banqueiro e investidor. Ele diz assim, a previsão de inflação é X, a previsão do crescimento do PIB é Y. E com base nessas informações, o Banco Central decide se baixa ou sobe a taxa de juros. Bom, mexeram nas previsões de maneira esquisita, mostrou o Eduardo Moreira, para dizer o mínimo. Alguns bancos
subiram de maneira absurda de um mês para o outro a previsão de inflação e com isso deram de bandeja para o Campos Neto a justificativa para ele, né, segurar a taxa de juros bem alta ainda. Pois bem, Eduardo Moreira conseguiu protocolar hoje no Banco Central o pedido de informações oficial, né, para ter essas informações. Afinal, que bancos? Porque eles se protegem atrás do anonimato. Votam, ninguém bota o nomezinho lá, votam no anonimato total. Então, o Eduardo Moreira apresentou, né, o pedido por lei de acesso à informação para que se informe. Quais bancos? Por que tomaram essa medida? De que maneira isso influenciou a decisão do Banco Central? É um pedido fundamental. A imprensa tradicional não mexe com isso. Por quê? A gente mostrou no começo do programa. Família Frias, família Marinho, as famílias todas são viciadas em juros altos, porque ganham dinheiro com isso. A imprensa tradicional ou é dona do banco ou sócia... O banco é dono dela. São sócios de certa maneira tem sociedade. Os bancos, você pega qualquer portal, qualquer noticiário, Jornal Nacional, qualquer noticiário do país, seja numa grande TV, seja no velho jornal impresso, tá lá Itaú, Bradesco, esses bancos novos, XP, essa bandalheira toda aí de banco, está toda lá e toda em conjunto com eles. Então, jamais a imprensa hereditária, tradicional ou hegemônica vai mexer com esse assunto. Então, o Eduardo Moreira, ele coloca o dedo no tal do oráculo. Isso é o oráculo do mercado, que é o tal do boletim ou do relatório Focus. É sagrado quase, não pode mexer. Ninguém toca nisso. Então, pela primeira vez, a gente tem chance, com esse pedido do Eduardo Moreira, de descobrir quem estava manipulando esse tal desse boletim, que dá assim, os argumentos técnicos para o Campos Neto lá dizer que o juros esse mês não pode cair. Exatamente. O pedido do Eduardo, assinado pelo Eduardo Moreira, faz 8 perguntas. Eu destaco aqui as 2 primeiras. O nome das instituições que aumentaram a expectativa de maneira abrupta e inédita nos dias 7 de fevereiro e 10 de maio de 2024. Quais foram? Que bancos foram? E a justificativa dessas instituições para tal aumento estranho, esquisito, fora da curva nessas expectativas. São as perguntas principais. Gente apostando em inflação de 8%. Totalmente fora da curva. Então, tem gente fazendo mutreta com o relatório lá no Banco Central, Gabi. Muito bem. Reforçando então, né? Quem vai fazer essa investigação aí? A gente está pedindo a informação. Isso, e quem vai investigar é o Ministério Público, só para reforçar, junto ao Tribunal de Contas, né? E não o Ministério Público. Olha, se chegar alguma coisa, pela primeira vez a gente vai ter em mãos esse segredo. É isso. É isso, gente. Vamos trazer também informação sobre o Despertar Empreendedor de 2024. Vai acontecer daqui a pouco. O primeiro grande evento presencial do ICL, o maior evento que a gente já fez, né? Está chegando, faltam 11 dias para isso acontecer. 90% dos ingressos já foram vendidos, inclusive, para o Despertar Empreendedor, mas ainda tem algumas vagas, se você pode ser justamente o beneficiado de uma dessas vagas. Então, corre para acessar despertar2024.com.br para garantir o seu ingresso. E vamos chamar aqui, se você ainda não estiver muito convencido, né, ainda está na dúvida, vou chamar aqui um recado de um dos nossos palestrantes. Opa! Vamos assistir. Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho, vai rolar o Despertar Empreendedor. Um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó, e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca.
Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande. Aí, o Felipe Neto, um dos nossos palestrantes. Tem mais nomes confirmados, tá, Chico Sá? Não, que bacana. Esse rapaz que é importantíssimo no zelo com a democracia no Brasil. Entrou para a defesa, deu uma virada na cabeça dele, entrou para a defesa da democracia, importantíssimo. E é um super empreendedor também. Sim. Da casa da avó para essa super produtora lá no Rio de Janeiro, que é um espetáculo, tem um monte de nomes importantes ali em torno do Felipe Neto também. É legal ouvir a experiência dele, né? Esse evento é também para isso, para troca de experiência, aprender com quem já empreendeu. Né? É isso. Muito bom. Isso. Tem também a Fátima Bernardes, a Bela Gil, você estava vendo aí na sua tela algum dos nossos palestrantes. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Márcio França, também ministro, Denise Fraga, Serginho Groisman, Diógenes Luca. Não podia perder essa, né, Chico? Tem o Rafael Donatiello também, nosso CEO aqui no ICL, o Edu Moreira, enfim, não falta gente, nomões, para trazer informação de qualidade para a gente a respeito de empreendedorismo e fora dos empreendedores Faria Limers, que a gente já está cansado de ouvir em outros lugares, né, Chico? Exatamente, belo elenco. É isso. Muito bem, então dia 14, 15, 18... 14, 15 e 16. É isso aí. 14, Não, é isso aí. 15, 16. Desculpa, gente. Desculpa, li errado aqui. Ato falho, 14, 15 e 16 de junho. A gente vai ter no Espaço Vibra aqui em São Paulo, então, esse mega evento. E o site para você conseguir o seu ingresso é o despertar2024.com.br, que está aí na sua tela. Agora você fica com Espiritualidade na ação, ao vivo. Então, agora deu 7h30 com o Frei Davi, Kate Lima e Vitor Travancas. Não perca, é só você continuar aí no link que você vai ter... vai poder continuar assistindo. Marlon Reis hoje, inclusive. Aqui hoje, eu estava vendo aqui no roteiro, mas na verdade é o Marlon Reis hoje o convidado. O Vitor Travanca já foi. Chico Sá, Rodrigo Viana, vamos nessa. Essa semana promete. Adelante, viva México! Ó, só para também informar, a ministra Carmen Lúcia vai tomar posse no TSE. Atrasou a cerimônia de posse, por isso que a gente não trouxe aqui as imagens para você. Mas amanhã, no ICL Notícias e também no Desperta, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz todas as informações e os detalhes sobre essa posse. Até amanhã. Valeu. O que você vai fazer nos dias 14, 15 e 16 de junho? Mas por que você está me perguntando isso? Nesses dias vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento para redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu sou João Paulo Pacífico e vou estar lá também, mas tem um monte de gente super incrível. O evento será no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de eventos do Brasil. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Não fique de fora! Bora se encontrar no Despertar?